A paz do Senhor, irmãos, amém? Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 4. Quando eu recebi o convite, já faz uns dias, a mensagem que veio ao meu coração foi essa, imediatamente foi essa mensagem. A gente tenta ir para outros lugares, mas não tem como. Mas é uma palavra de vitória hoje, amém? Quem veio buscar vitória? Eu também vim buscar vitória. Juízes capítulo 4, versos 1, diz assim: fica atento porque Deus vai falar contigo. Olha só o que diz a palavra. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Capítulo 5, para que os irmãos possam entender, né? Para não dar margem de erro depois. 5:21. Capítulo 5, versos 21. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro. O ribeiro de Quizon pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar dos seus valentes. Até aqui, amém? Agora eu queria que você prestasse atenção, porque toda atenção é pouco, para que você possa entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Deus, ele faz promessa para nós. Quando Deus nos chama, uma das primeiras coisas que Deus faz é uma promessa. Eu sei que eu não sou o único, e nem sou o último, e nem fui o primeiro a isso. Todos nós temos uma promessa, desde os filhos aos mais idosos. Deus promete, e Deus nunca disse para os seus filhos, independente da geração, independente dos anos que se passaram, desde a antiga história bíblica até a mais recente, que é o Novo Testamento, chegando até os dias atuais do século 21, Deus sempre prometeu para nós algo por inteiro. Presta muita atenção nisso, porque talvez você não esteja vivendo isso. Deus sempre prometeu para o seu povo algo completo, por inteiro. A palavra vai nos dizer que no tempo de Juízes não havia reis. Então Deus levantava pessoas, né? E essas pessoas eram dotadas pelo Espírito do Senhor, e eles julgavam Israel. Só que o livro de Juízes é um livro bastante controverso. Por quê? Porque essa é uma tendência dos cristãos, é uma tendência também do povo de Deus da atualidade. Quando nós estamos bem, parece que a nossa vida, nós assim abandonamos as coisas. Não que nós abandonamos de vez tudo, mas parece que nós não damos mais aquela atenção à área espiritual das nossas vidas. Parece que nós não praticamos mais aqueles momentos de busca ao Senhor. E quando isso acontece, Deus permite que o inimigo ele possa de alguma forma adentrar, talvez em uma área específica da nossa vida. Normalmente é a área financeira, material, é onde que mais aperta. E o povo de Israel, eles estavam prósperos e eles começaram a abandonar o Senhor. E a palavra nos diz que Deus então entregou eles na mão de Jabim, e eles ficaram 20 anos escravos. Lembra-se que esse povo era povo de Deus, estavam na terra de Canaã. Jabim, ele vai
e se apodera de uma parte da terra que era do povo de Deus. Lembra que eu estou falando, Deus te deu por inteiro, não aceite menos nada do que isso. Quem entendeu? Não aceite menos do que isso. O povo de Israel então pecou contra Deus. Deus então entregou na mão de Jabim. Jabim, então, rei de Canaã, ele aprisionou. Tinha que pagar impostos, tinha que trabalhar de uma forma mais escrava, não tinha liberdade, estavam confinados numa parte da terra. Mas, irmãos, a palavra vai nos dizer que eles, sofrendo por 20 anos, clamaram ao Senhor. O segredo é clamar ao Senhor. É como o irmão já falou hoje aqui no início. Não adianta ir pelo nosso raciocínio, não adianta ir pelas nossas ideias, nossa percepção visual, mental, porque não funciona. Parece que vai dar certo, mas dá tudo errado. Nós temos que clamar ao Senhor e ir na direção que Deus vai nos conduzindo. Eles clamaram ao Senhor pelo qual fato aqui? Porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Tem pessoas que até hoje não entendem o significado desses 900 carros de ferro. Na idade antiga, né, do Oriente Médio, o Oriente Antigo aqui, nessa época, quem tinha ferro, quem tinha aço, tinha vantagens bélicas. E eles construíram 900 carros. E cada carro desse era puxado por 2 cavalos. Por quantos? 2. Em cima desses carros era como se fossem umas charretinhas de ferro. Ia mais 2 soldados. Quantos? 9 mais 9, 18. Então nós tínhamos 1.800 cavalos e 1.800 soldados. As rodas dos carros eram feitas de ferro. E quando eles andavam nas pedras, eles iam quebrando as pedras, e isso fazia um barulho ensurdecedor. Ia 2 guardas em cima, um com escudo e outro com a espada, batendo no ferro. Pá, 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 pá. 1.800 soldados batendo. Você vai entender por que eu estou falando isso. E os cavalos com seus cascos pisando nas pedras, e as rodas de ferro estraçalhando as pedras. O barulho, ele assusta. O barulho, ele coloca às vezes acima até mesmo do poder de Deus. Deus muitas das vezes não faz barulho, mas o inimigo faz barulho. Então o que aconteceu? O barulho dos cascos, dos soldados batendo a espada nos escudos, e mais as rodas de ferro, era ensurdecedor. Baraque estava olhando lá de cima, e Deus estava falando: tem alguma coisa errada aqui. Eu dei a terra para vocês, toda a terra. Deus não estava conformado com aquilo. Se liga, senão você perde a tua bênção. Deus não estava conformado com aquilo. Deus pegou e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Porque Baraque está com medo. Estava lá em cima do monte, olhando. E Jabim dominando toda aquela parte de baixo, onde era propriedade e posse, por direito do povo de Deus. O inimigo foi se apoderando, porque eles abandonaram o Senhor. E o Senhor os entregou na mão de Jabim. E Jabim tinha um general que chamava Sísera. E esse homem era mau. Sísera, há uma controvérsia que diz que no hebraico é aquele que vai para a batalha. Então o homem já tinha até um nome. O nome dele assustava. É aquele que vai para a batalha. Olha só que interessante. Olha o cenário, eu já montei o cenário aqui. Aí, lá em cima do monte, bem lá em cima do monte mesmo, acima dos covardes que estavam lá embaixo, e é bem acima do exército de Jabim,
havia uma senhora lá em cima, havia uma mulher lá em cima, mas não era uma mulher normal, não era uma mulher comum. O nome dela é Débora, mulher de Lapidote. Débora no hebraico significa abelha. E a Débora estava lá, nas palmeiras de Débora. Tinha até o nome as palmeiras. Tinha até o nome dela nas palmeiras, lá no monte. E essa mulher, ela era a quarta dos juízes. Depois dela só vai vir uma mulher que vai dominar o povo de Deus também, chamada Atália. Mas a Débora era a quarta dos juízes. E Baraque sabia quem era a Débora. Então, Deus vai e desce o manto da revelação sobre Débora. E diz para Débora: assim diz o Senhor, vai e fala a Baraque, que eu tenho entregado o povo de Canaã, o exército de Canaã, Jabim e seu exército, nas mãos de Israel. As pessoas iam consultar Débora, porque Débora é uma mulher de Deus. A palavra para mulher nunca vai falar profeta. Não existe profeta mulher, existe profetisa. Ela falou assim: eis-me aqui, Senhor. E desceu. Chegou até Baraque e disse para Baraque: Baraque, hoje chegou o dia da vitória. Por quê? Porque assim diz o Senhor. E falou para ele: desce, porque Deus entregou o inimigo nas mãos de Israel. Você não entendeu? Desce, porque Deus entregou o inimigo nas mãos de Israel. Eu estou dizendo desde o começo, Deus não te deu pela metade. Mas se você perdeu pela sua imprudência alguma coisa na tua vida, Deus está dizendo que Ele ainda quer restituir a outra parte, porque o que Ele deu não é metade, mas o completo. Fica atento no que Deus está falando. Sabe, irmãos, esse texto aqui, ele não saía do meu coração. E eu fiquei questionando algumas coisas. Eu já vi pregadores falar mal de Baraque. O cara é frouxo, o cara não era homem, Baraque é saquinho de pipoca, não sei o que, e essas coisas todas. E eu perguntei para Jesus: Jesus, mas é isso mesmo? Baraque era frouxo? Era um homem medroso? E o Espírito do Senhor falou assim: não, ele era inteligente, ele era sábio. Mas por que, Jesus? Ele vai falar: se você não for comigo, eu não vou. Peraí, era para ser o contrário, não era? Para a mulher falar para o homem: olha, se você não for comigo, eu não vou. Eu só eu mulher sozinha. Não, é o contrário. O homem chegou em Débora e falou: olha, se você não for comigo, eu não vou. Aí eu entendi o que Deus estava falando. Ele era esperto, inteligente. Por quê? Ele sabia a arte bélica, mas ele não tinha a revelação de Deus. Você quer prosperar, você quer ter vitórias, siga pessoas de Deus. Aparta de pessoa que não produz nada na tua vida. Afasta de gente que só traz prejuízo para a tua vida. A partir de hoje, aprenda a andar com o povo de Deus, pessoas de Deus, pessoas que podem ser um instrumento canalizado na terra e dizer para você: assim diz o Senhor para você. Não anda com pessoas que vai te trazer prejuízo. Não anda com pessoas que vai levar você a um nível baixo, a um nível que possa degredir a sua imagem. Pessoas que vai trazer palavras que não trazem nada, que podem produzir uma fonte de vida no seu coração. Tem pessoas que são pessimistas, negativistas, nada funciona. Talvez não funcionou na vida dela, mas na tua Deus está dizendo: eu quero fazer funcionar. Porque desacreditou das coisas, deixou o ladrão de sonhos roubar seus sonhos. Às vezes tomou já metade, se não é que tomou tudo já da herança. Porque o diabo ele vem para roubar, matar, destruir. João 10:10. Então o que nós temos aqui? Se você for comigo eu vou, se você não for eu não vou. Porque ele sabia que não era uma mulher comum, mas era uma mulher profetisa de Deus.
E quando nós estamos perto de crentes abençoados, a tendência é você ser abençoado. Quer ver só uma coisa? Olha só, presta atenção. O culto está uma benção, como hoje, louvores abençoados, como nós temos tido os cultos abençoados. Nós sentimos uma unção de Deus no meio dos louvores que a Bíblia diz, e Deus está entronizado no meio dos louvores. E nós começamos a render graças a Deus e a adoração vai subindo. E Deus chega uma hora que Deus não aguenta. A Bíblia diz que o coração de Deus é muito mole, é muito misericordioso, é muito amável, é afável. Aí Deus fala: não estou aguentando mais, eu vou descer dando a minha glória lá na presbiteriana, eu vou encher alguns ali. E aí aqueles que estão com seus corações abertos, que já estão ali naquele mover, porque tem que dar lado, tem que deixar Deus trabalhar, tem que estar ligado. Aqui não é hora de ficar olhando mensagem, não é hora de conversar com ninguém. Aqui, quando você entra numa atmosfera, e você cria aquela atmosfera, porque Deus quer fazer, mas eu preciso estar perceptível a presença de Deus na minha vida. Eu não venho aqui para olhar ninguém, eu venho aqui para adorar Jesus. Depois que acabar o culto, eu bato uma conversinha se precisar, mas quando eu entro aqui, eu venho para adorar o Senhor. Agora veja bem, Jesus vem e fala: eu vou encher, Pai. Aí Jesus fala para o Espírito Santo, pega os crentes abençoados aí e enche eles aí. Para você ver a diferença de estar com alguém que é abençoado, que é alguém que é cheio do Espírito Santo, e estar com alguém que não é. Aí o crente pega e começa a sentir aquele arrepio, e começa a sentir aquele calor. Você sabe quando o Espírito Santo pega mesmo? Dá lado, e o meu espírito conecta com o espírito, e a carne é mortificada. Então eu sinto aquela conexão, e a glória vem sobre mim. E aí, se eu estiver perto de um abençoado, crente abençoado até o tutano, se eu relar nele, se eu estiver perto dele, ele já começa a dar uns pulinhos também, porque ele começa a sentir a glória que está passando no meu corpo, ele começa a sentir também. Então os dois começam a pegar fogo, e o altar também começa a pegar fogo. Ou às vezes o altar já vem o fogo do altar, e a igreja começa a se acender. Mas quer ver acabar tudo? É você sentar do lado de uma pessoa gelada. É você ficar do lado de um crente gelado, de uma crente gelada. Aí o seu fogo está pegando, e aí olha para você: isso aí é fogo estranho, não é de Deus. Para com isso. Deus quer encher você também, tirar todo esse gelo do seu corpo. Deixa Jesus te tocar nessa noite, porque Deus tem bênção para nós aqui. Olha só, o Deus que nós servimos é um Deus estrategista. Deus age por estratégia. Existem momentos que Deus fala: você não vai fazer nada, como falou para Josafá. Tem momentos que Deus fala para Josué: vai porque eu sou contigo. Deus falou para Davi várias vezes: pode ir que eu vou te dar vitória, mas você vai ter que lutar. Davi lutou tanto um dia que as mãos dele cansou, ele quase morreu nessa batalha. Mas tem dias que Deus fala: não precisa pelejar, a peleja é minha. Mas tem dia que Deus fala: não, você tem que pelejar, a peleja é sua também, mas eu vou te dar a vitória por detrás. Aqui não, aqui Deus falou assim: não vai lutar, não vai fazer nada, deixa comigo, a estratégia é minha. Deus é estrategista por excelência. Por isso não tente interpretar as coisas de Deus. Não pense da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, mas tenta observar o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Deus falou: pega 2 tribos. E pegou Naftali e Zebulon, 5.000 de cada. 10.000 homens é o suficiente. 1.800 soldados, 900 carros de ferro. Um carro de ferro desse numa batalha fazia um estrago que você não tem ideia. Nas rodas tinha umas bila chamada, tinha umas lanças de 3 pontas nas rodas de ferro, dentro do eixo da roda, para fora. E na frente tinha umas lanças pontiagudas bem grandes, de uns 2-3 metros. Arqueiros lá em cima também. Fazia um estrago devastador. Eles passavam no meio das pessoas, arrancavam pedaço da perna fora. Era a mesma coisa que querer lutar contra um tanque de guerra hoje, sem nada. É impossível. Era impossível Israel vencer os 900 carros de guerra.
de ferro de Jabim. Então Deus falou: desce no ribeiro de Quizon. Esse ribeiro normalmente era um ribeiro de águas curtas, pequenas, poucas águas. Atravessava assim a pé em cima dele, pequenininho. Eu estou falando, Deus é estrategista por excelência. Manda, vai para o ribeiro de Quizon. Desceram todos para o ribeiro de Quizon, 10.000 soldados. Sem chance para eles, era impossível eles vencerem, mas obedeceram. Débora está descendo o monte, uma senhora idosa, mas cheia do Espírito Santo. Não é a idade, mas é a busca da presença que se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Débora desce, chega numa parte do monte e ela para. Baraque fala: vamos, Débora. Não, agora você desce, eu fico aqui, eu fico na intercessão. Irmãos, quando eles estão lá para preparar a batalha, antes deles entrar na guerra, irmãos, Deus começa a escurecer os céus, começa a trazer nuvens escuras nos céus, e daqui a pouco começa a chover. E começa a chover. Lembrando que eles agora estão no vale, terra, muita terra, e chuva, e terra vira lama. Olha só, daqui a pouco, irmãos, começou a encher o ribeiro, encheu num ponto que vai falar aqui no 22 que as águas levaram. 21, 22 vai falar que as águas arrastaram até mesmo os soldados e os cavalos. Os carros de ferro iam fazer uma destruição total. Só que Deus, estrategista, fez a chuva descer, e ferro com água não combina. A única coisa que para na água é navio, mas o peso do ferro por si só ele funda, nunca vai ficar em cima da água. Os cavalos começaram a atolarem as suas patas finas, e as rodas entraram na lama. E aí os 900 carros não valeu mais para nada. Agora a luta ia ser corporal, justa, como Deus havia planejado no céu. Então o que aconteceu? O exército desceu correndo no Monte Tabor de Israel, e começou a luta, e começou a dizimar o exército de Jabim. E a luta ali, irmãos, é sangrenta, é carnificina, é espada, e vai cortando, e vai mutilando. E o que aconteceu? O povo de Deus então começou a triunfar sobre o exército de Jabim. Sísera, vendo que o seu plano, vendo que a guerra estava perdida, fugiu. Lembrando que Sísera é general do exército de Jabim, inimigo do povo de Deus. Sísera começa a fugir a pé, no meio da lama, tentando salvar sua própria vida. Irmãos, olha só, ao nosso ponto de vista, não tem como ganhar vitória, ganhar guerra, ganhar batalhas. Do nosso ponto de vista, é impossível vencer se Deus não for conosco. Se Deus não for conosco, é impossível. Quando ele fala para ela aqui: se você não for comigo, eu não irei, e se você for, eu vou, é a mesma palavra que Moisés falou para Deus: se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Você não entendeu? É preciso falar com Deus desta forma: se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. É assim que tem que falar? É assim que tem que falar. Porque Deus, Ele gosta de crente que tem ousadia. Deus não gosta de crente frouxo, não. Deus gosta de crente que tem ousadia e que determina as coisas. Isso não é pôr Deus à parede
Ninguém pôs Deus à parede, só falou: Deus, se o senhor não for, eu não vou. Baraque falou para ela: se você não for, eu não vou, porque lá embaixo vai ter luta, e aí você disse uma coisa, e eu preciso que você esteja perto de mim, porque se Deus revelar algo, você está aqui do meu lado para passar para mim. Então o exército de Israel dizima o exército de Jabim. Sísera corre e vai para um lugar meio distante, correndo, cansado, a pé, no meio da lama, estava totalmente exausto e cansado. E ele vai chegar num lugar aonde existe umas tendas de nômades, que eram dos queneus. Esses queneus, eles não eram inimigos de Israel e também não eram inimigos de Jabim. Eles estavam em paz. E Éber estava em paz com o rei de Jabim e em paz lá com o povo de Israel. Eles eram neutros em guerras, esses queneus. E Éber vem dos queneus. E existe uma mulher ali que é diferente das demais. Era uma mulher que estava no anonimato, uma mulher que vai mudar a história daquela geração, por causa da atitude que ela teve. Não era uma israelita, era uma quenita, chamada Jael. E quando Sísera conhecia ela, conhecia os nômades, tinha bastante ali amizade com eles, porque eles eram neutros. Ele chegou diante das tendas e Jael e saiu para fora da porta e reconheceu Sísera, e Sísera reconheceu Jael. E ele disse: deixa eu entrar na sua tenda, eu estou quase desfalecido, estou exausto, preciso descansar um pouco. Jael sabia que o povo de Israel havia 20 anos sendo escravo de Jabim. Ela não aceitava isso no coração, porque ela sabia que o povo era de Deus, só estava assim porque desobedeceram. Então Jael fala para Sísera: entra, meu senhor, pode entrar na minha tenda. O marido não estava, estava sozinho, não cita filhos. Agora os dois estão lá dentro e ele está fadigado. Sísera, um homem forte de guerra, um homem acostumado a matar pessoas, estava fragilizado, estava cansado, estava com medo. Outra hora, um grande guerreiro, agora estava ali, acuado, com medo. Jael fala: deita, meu senhor. Ele fala: me dá um pouco de água, eu estou morrendo de sede. Jael não leva água, Jael leva leite. Por que ela levou leite em vez de água? Hospitalidade? Não. Ela levou leite morno dentro do outro. Para quê? Para induzi-lo ao sono mais rápido do que a água. Nos anais, histórias, que estão em outros livros, tem uma história, tem livros que contam, algumas coisas a par da Bíblia. E o leite era dado para que a pessoa tomasse e relaxasse. Você viu criança, está chorando, bebeu leitinho? Pronto, acabou. Dá água para ele, vai ficar chorando. Jael, esperta, mulher sábia, não era israelita, mas era sábia, esperta. E ele toma o leite e fala: eu preciso deitar um pouco, eu não aguento mais, estou com sono. E ela diz: funcionou, já está funcionando o leite. É claro que tem uma intervenção divina por detrás. Olha, fica na porta da tenda, se chegar alguém, diz que eu não estou. Sim, meu senhor. Agora, irmãos, imagine só como é que estava essa mulher com aquele homem ali dentro, irmãos. O coração dela estava aterrorizado. Por quê? Porque ela sabia
o que estava acontecendo, a guerra. E ela sabia que quando ele deitasse, ela tinha que tomar uma atitude. E não era uma atitude de entregar a ele, não. Era uma atitude de tirar a vida dele. E era uma mulher indefesa. E se ele acorda? E se ele desperta? Eu estou morta. Mas havia um Deus que não faz acepção de pessoas, que não olha a sua etnia, a sua nacionalidade, mas que faz de uma pessoa que está disposta, com o seu coração aberto, ser um instrumento nas suas mãos. Porque parece que só Deus usa israelitas, judias. Não, irmãos, não. Deus não está confinado à nossa mentalidade espiritual. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, e ninguém tem nada com isso. A Bíblia diz que ele dormiu, adormeceu. Não era como aqui, claro. Era uma tenda de couro. Nômades é aqueles que vivem no deserto, no meio do nada. Havia uma lamparina com uma luz tênue, bem fraquinha lá dentro. Então tudo aquilo, mais o leite, proporcionou um sono para ele. Então ele adormece. E Deus então coloca um sono profundo nele. Apagou. Ela estava com medo porque ela não tinha uma revelação de Deus, né? Mas ela sabia o que tinha que fazer. Mas Deus jamais ia deixar esse homem acordar. Jamais. E nunca acordou. Aqui não. Ela então foi do lado de fora da tenda, arrancou uma estaca que segurava as cordas, as lonas da tenda, que tem uma parte de madeira, uma estaca de madeira, e uma ponta bem afiada. Pegou uma marreta, não é martelinho, não, é marreta mesmo, um martelo de peso. Foi andando de uma forma bem silenciosa. A Bíblia diz que ela foi bem quietinha, em direção a Císera. Colocou aqui, na fonte, na têmpera, bem aqui, a ponta assim, bem pertinho, não encostou, só colocou pertinho. E pegou o martelo e levantou a mão e deu. Pá! A Bíblia diz que varou a cabeça, a têmpora varou e encravou no chão, na terra. Nem sentiu. Foi instantâneo. Não deu nem para falar ai, não deu. Ela entrou talvez em choque. Imagine só aquela cena. Só pode ser Deus para fazer uma ação dessa. Tem que ser Deus. Ela não era assassina, não era matadora, não era guerreira. Mas lá atrás, voltando, Deus usou Débora para dizer: a vitória, ela vem, mas a glória, Baraque, não é tua. A glória é de uma mulher. Quem não deu glória perdeu. A vitória é de uma mulher. A glória será de uma mulher que vai receber uma grande vitória. Tem que pegar, irmãos, no ar. Quando ela faz isso, mata Císera, a palavra nos diz que logo em seguida chegou quem? Baraque e soldados, vistoriando ali, né, as tendas e se informando aonde estava Císera. Ela disse: meu senhor não precisa mais buscar, ele está aqui e está morto. Na hora, Baraque lembrou a profecia da Débora, que a glória não seria minha, mas de uma mulher, se cumpriu. Deus falou, está falado. Deus determinou, está determinado. Não tem quem possa parar, não tem quem possa impedir a mão de Deus ao seu favor. Só temos que fazer o quê? Clamar a Deus e adorá-lo antes mesmo dele fazer, porque para ele já está feito.
Sabe qual que é o nosso problema? Eu tenho aprendido muito com Deus. O nosso problema é querer ver e querer tocar nas coisas. Eu tenho aprendido a andar pela fé. O que é meu ninguém toma, e o que é seu ninguém toma. E ai de quem, irmãos, ai de quem toca em alguma coisa que Deus não mandou. Então o que acontece? Essa mulher Jael, irmãos, era a pessoa mais improvável de todas. Não morreu nas mãos de Débora, não morreu nas mãos de Baraque, não morreu nas mãos de um soldado, mas morreu nas mãos de uma mulher improvável. Deus não procura pessoas intelectuais, especialistas. Deus não precisa de muita teologia, de muita coisa. Ele procura pessoas que estão disponíveis, que são improváveis, porque quando Ele exalta mesmo. Ele quer a sinceridade no coração, como já foi falado aqui hoje. E aí o que aconteceu? Jael, então, uma mulher de deserto, humilde, simples. No outro dia, todo o Israel sabia quem era Jael. Todo o Israel sabia que por mão de Jael, Deus deu um grande livramento e uma grande vitória. Então não despreze as fontes de que Deus está levantando para te ajudar. Não despreze as fontes que Deus está usando para te falar. Não despreze as pessoas porque tem, não tem, porque faz, não faz, porque é, não é. Porque Deus usa os improváveis para provar para você que Ele é Deus. Eu já apanhei muito na vida, julgando pessoas, olhando pessoas. Deus, mas daí vai vir? Não é possível. Mas eu estou aprendendo a ficar quieto, porque tudo é possível para aquele que crê. 1,37 de Lucas. Então, para finalizar, 2 minutos e encerro. Jael, a mulher que não tinha tantas virtudes, a mulher que não era uma israelita, mas foi o instrumento de Deus para a vitória do povo dele. Havia 10.000 soldados lá. Muitos morreram, mas havia muitos ainda. E através de uma mulher desconhecida das páginas bíblicas, dos anais bíblicos, Deus levantou uma mulher. Não era juíza, não era rainha, era uma simples mulher, mas que foi um instrumento poderoso na mão de Deus. Deus, Ele quer usar você do jeito que você é, do jeito que você está. Ele quer fazer de você também não uma desconhecida, um desconhecido. Ele quer te dar um nome. Ele quer te dar um ministério. Deus quer te dar, elevar o padrão na sua vida. Para isso nós temos que entender os planos de Deus. Para isso muitas vezes nós temos que ficar quietos e pensando e tentando meditar nas coisas que Deus já tem falado e que Deus continua falando conosco ainda. Já finalizo. Enfim, essa palavra falou muito comigo. As coisas acontecem da onde eu não espero. As pessoas que eu não imagino, as situações que eu não espero, o contexto que eu estou diz que não, mas o estado eterno de Deus diz sim. A terra diz não. O céu diz sim. A terra diz não tem como. O céu disse já está pronto. O céu não tem limites. Deus não tem limites. Deus não tem limites. Aquele que disse haja luz, venha as vegetações, peixes, animais silvestres, animais selváticos, vem agora. Eu quero estrelas aqui. Eu quero planetas. Você vai temer Jabim? Você vai temer homem que vai morrer também? Como nós?
Se não vier arrebatamento, você vai temer um ser humano que está desafiando a força e o poder de Deus? A peleja não é tua, a peleja é de Deus. A vitória não é você que conquista, não é você que vai ter ela, é Deus que vai te dar. Não é pela força do teu braço, mas é pelo poder poderoso das mãos de Jesus. Jesus está aqui nessa noite dizendo: é pela minha mão, é pela minha misericórdia. Ah, mas Senhor, eu estou em falha, Senhor, eu não estou tão bem. Não é por você, não é pelo fato de você. Ele está fazendo, apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, Ele está dizendo: eu vou fazer por amor ao meu nome. Porque se Deus não procurar um justo na terra, vai achar Jó. Mas Jó já morreu. Não tem mais justo na terra. Vai ter pessoas falhas, vai ter pessoas problemáticas, vai ter pessoas carentes. Só a misericórdia de Deus hoje. Mas não é pelos que somos, mas através do que somos. Amém? Quem ouviu essa palavra hoje? Então Jabim não tem poder sobre a igreja do Senhor. Císera morreu nas mãos de uma pessoa que ninguém imaginaria, de uma pessoa que a probabilidade seria nula. É assim que Deus faz. Deus surpreende, Deus pega quem não é e faz ser. Deus tira lá de baixo e coloca lá para cima. É isso que Deus quer fazer da sua vida, na minha vida nessa noite. A vitória é do povo de Deus. E se você crê assim, dê uma salva de palma para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu finalizo. Deus abençoe. Fica essa palavra e que Deus possa falar melhor no seu coração. Deus abençoe.